Novamente a gente conversa um pouco a respeito da modalidade indo-europeia de vida que vai ser implantada desde que os indo-europeus, esses povos e que trabalhavam cultivando gado a cavalo, descobriram ferro nessa estepe que vai pelo meio da Europa até o deserto de Gobi, lá na Ásia. Com o cavalo, seria bom ver essas civilizações, mas em todo caso vamos resumir para a gente poder fazer confronto. Com o cavalo, o veículo mais veloz da humanidade até 1860, muito depois da invenção do trem, com o ferro, só superado pelo canhão por volta de 1400, 1500, esses povos têm na mão as armas mais potentes e destruidoras para a guerra já por volta de 2, 3 mil anos antes de Cristo. De povos nômades que são, se instalam no Planalto, que fica ao sul do Mar Negro, e aí estabelecem a primeira civilização, a dos hititas, que são ao mesmo tempo agricultores, mas especialmente vivem cultivando gado com o cavalo, ferro na mão. Invadem os povos das civilizações comunitárias um por um. São invencíveis na guerra. E a invencibilidade na guerra, para eles, se traduz: eu faço daquilo que eu conquisto o que eu quiser. Eu sou dono, proprietário. Nasce a propriedade, como nós falamos. Esses povos indo-europeus que invadem o Egito e estabelecem a escravatura, aquilo que se chama de uma espécie de Idade Média, que não existiu, porque a Idade Média não existe nem na Índia, nem na China, nem na África, só existe na Europa Ocidental. Não existe Idade Média fora disso. Pois bem, esses povos organizam o Estado em função daqueles que são os dominadores, aqueles que a cavalo, ferro na mão, conquistam as outras comunidades. Em 3 grupos se instalam na Grécia: os aqueus, os dóricos e os jônios. São 3 grupos. Se instalam e formam aquilo que será a Grécia depois. Toda a Grécia era, na verdade, dependente do Egito. Sempre foi, se nós quiséssemos chamar assim, impropriamente, colônia tributária do Egito. É interessante perceber isso. A Grécia não foi começo. Todos os grandes sábios da Grécia foram estudar no Egito, beberam desde o Egito, como dizem os próprios gregos, Heródoto, Platão, todos eles, Aristóteles, todos eles falam que a grande sabedoria primeira vem do Egito. A matemática vem do Egito, a filosofia vem do Egito e assim por diante. Mas essa civilização grega, que se instaura sobre a lógica, ou um tipo de conhecimento, que para o proprietário é muito importante, que é o violento, aquele que entra, que invade e que toma conta de uma comunidade, precisa de 2 armas. A arma da espada, para matar, para simplesmente oprimir o outro, reduzi-lo à inatividade, ou outra arma que é muito mais forte, que é a lógica, o argumento. A lógica, concebida como o tipo de saber que tem uma premissa maior, uma premissa menor, uma conclusão no silogismo. Um silogismo com essas premissas e com essa conclusão se opõe ao seu silogismo. Se você disser, por exemplo, que o homem é mortal,
pressuposto isso como uma premissa maior, se eu coloco uma premissa menor, ora, João é o homem. A conclusão usa as duas premissas numa conclusão e vai fazer, logo, João é mortal. Sim, isso parece simples. Aliás, Aristóteles organizou muito bem o sistema lógico das proposições. Na lógica de Aristóteles. Tudo bem, tem outras lógicas mais adiante. Mas a lógica, como organização do saber, é uma lógica que no pensamento funciona como um pensamento que se opõe ao outro e que, opondo ao outro e destruindo o pensamento do outro, se impõe. Ou então, é um pensamento que não apenas destrói o que o outro falou, mas se opera na realidade em forma de matemática. A matemática é lógica, é a lógica aplicada à realidade que se vê. É interessante, você quer ver como é engraçado isso? Eu estou sentado diante de uma mesa. Tenho aqui uma caneta. Tenho aqui 3 livros. Muito bem. O que é o número? O que é 1, 2 e 3? Existem 3 realidades iguais entre si no universo? Não. Existem 2 realidades no universo iguais entre si? Impossível. Não existe. Ah, mas 2 átomos de hidrogênio são iguais. São iguais nunca. A posição gravitacional de um e do outro não é igual. Portanto, não são iguais. É impossível que haja no universo 2 coisas iguais. Então, para que eu digo 3 livros, se não há 3 livros? Só há 1 e 1. Como é que eu trabalho com 3, com a soma, com a multiplicação, com a divisão? Se eu digo que um quadrado tem uma dimensão x, pois bem, quem é que é capaz de medir no universo um quadrado com real dimensão tal? Ninguém. Aproximadamente se chega lá. E hoje nós temos aparelhos que medem aproximadamente, infinitamente mais do que se fazia antes. Tudo bem, sempre aproximadamente. A lógica, que é o elemento fundamental da matemática, não é a mesma coisa, não coincide com a realidade, nunca. Nem a matemática é capaz de traduzir o que seja a realidade. Então eu pego um elemento para estudar biologia, por exemplo. Eu tenho os elementos todos que compõem necessariamente uma molécula viva, um micróbio fundamental. Eu posso contar 1 milhão, 2 milhões, eu nunca saberei contar inteiramente tudo que é realmente um micróbio. Não dá, aproximadamente se chega. Sempre aproximadamente. Quer dizer, a lógica inserida dentro da matemática que tenta medir no espaço, no tempo, no peso, medir as coisas. A ciência, que é o resultado dessa medição, a ciência é capaz de dar conta do que seja o universo? Não. Para os indo-europeus é. Existia um saber que era provado, comprovado, como esse da ciência, que dá conta das suas premissas, e outro saber que é tido como não dando conta das suas premissas. O saber popular, o saber intuitivo, o saber que é simplesmente um saber. Para o indo-europeu, ele vai matar toda a perspectiva vai tentar matar, porque não consegue, nem para si próprio. A perspectiva daqueles outros que não tinham a lógica
impondo para eles a sua própria lógica. E então acontece no Ocidente a aberração que nós chegamos a 1500 com Descartes e dizer penso, e pensar para eles é fazer lógica, penso logo sou. Está bem. Ninguém disse que o pensamento também não se estrutura logicamente. Mas o pensamento não coincide com a lógica. O pensamento é muito mais do que a lógica. A vida é mais do que a lógica. É por isso que, se nós quisermos saber o que vai ocorrer depois para o Ocidente, quando nós vemos que toda a civilização grega for assumida pelo Império Romano, administrando toda a terra conhecida então, e formando entre si a tal civilização greco-romana, vai nascer como contraposição, ainda com uma civilização comunitária, a perspectiva semita e cristã. O cristianismo vai nascer dentre a perspectiva comunitária dos israelitas, semitas, e vai se expandir, vai se opor ao Império Romano. Por que se opõe ao Império Romano? Exatamente porque não aceita os elementos fundamentais de que consta a antropologia indo-europeia. É interessantíssimo ver por que o cristianismo é comunitário, da periferia, não é uma organização estatal, organização essa que sempre será um império sobre colônias, que faz as colônias trabalharem em função do império. Essa visão imperial que o indo-europeu vai estabelecer como política desde a polis de Atenas, essa perspectiva o cristianismo não aceita, ele é comunitário. A não ser depois, por volta de 313, quando, a partir de uma proposta de Constantino, os cristãos, e especialmente a cúpula intelectual do Império Romano, que em sua maioria era cristã, então, vai aceitar aliar-se com o Império Romano de Constantino. Quando o Império Romano, que é dominador imperial, individualista como é, se alia ao cristianismo que era comunitário, nós temos a formatação de uma outra realidade. Podemos dizer que de agora em diante haverá, de 313 em diante, haverá um estado de cristandade. O cristianismo não se reduz ao estado de cristandade. E nós vamos ver que os estados de cristandade, essas fusões de política, poder e religião e fé cristã, essa fusão pode ser o estado de cristandade latino, que vai nos abranger, o estado de cristandade bizantino, que vai para a Rússia, para o Oriente. Vamos ver depois outros semelhantes, que não é estado de cristandade, mas é semelhante, que é a dos árabes, islamitas, com Maomé a partir de 622, da nossa era. Vamos ver como essas maneiras de organização, que juntam poder e fé, poder e religião, tão em voga hoje em dia no mundo e no Brasil também, como isso vai ser um jeito outro que precisa ser criticamente desmontado para chegar às raízes que eles têm. O mundo ocidental hoje mostra cada vez mais. É impossível a exploração simplesmente do mais forte sobre o fraco. Todos aqueles que são fortes hoje, inclusive, entendem que é preciso fortalecer um pouco os fracos também, para poder extrair deles ainda o sumo do trabalho deles. Mas ao mesmo tempo aparece uma outra coisa fenomenal.
nessa pandemia aparece claramente. O homem tem um DNA comunitário, solidário, e a solidariedade, a fraternidade, a comunidade, que mora no coração de todos os homens, vai ser o elemento crítico a partir do qual se poderá instaurar um outro jeito de fazer política, um outro jeito de viver. Falei muito? Não. Muito obrigado por me ouvir.